Olá, pessoal. Eu sou o professor Manuel Rosalino, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Também sou responsável, pelas redes sociais Bom de Pasto, então desde já convido vocês a nos seguirem no perfil do Instagram @Bom de Pasto e também convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, o Bom de Pasto, tá? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer para realizar de forma correta uma adequada amostragem do solo na área de uma pastagem. Para começar a falar então sobre esse assunto, a gente tem que saber o que é uma amostragem de solo. E essa amostragem do solo nada mais é do que a retirada de uma amostra de um pequeno volume de terra da área da minha pastagem. E essa pequena quantia de terra que normalmente a gente envia para um laboratório para que esse laboratório realize algumas análises nessa terra. E o resultado, então, dessa análise, a gente vai usar para praticar, executar uma série de ações de manejo na nossa pastagem, mas principalmente a adubação da pastagem. Então é muito importante que esse pequeno volume de terra, de amostra de solo, que eu coleto durante esses procedimentos de amostragem do solo, esse pequeno volume de terra a ser amostrado e enviado para o laboratório, ele tem que ser representativo do solo dessa minha área de pastagem, para que eu possa confiar de fato na minha análise química do meu solo. Por isso que é importante fazer essa amostragem de solo. Então, através da amostragem de solo, eu posso conhecer, dentre outras características, a fertilidade do solo. Eu consigo ver se o solo tem baixa, média ou alta disponibilidade dos nutrientes minerais. E a partir dessa informação, da fertilidade do solo, a gente consegue propor, recomendar doses, quantidades de corretivos e de adubos que eu vou aplicar nessa pastagem. E quando eu faço essa adubação do solo, da pastagem, a gente geralmente aumenta a produção de forragem na pastagem. E isso é muito importante, porque com maior produção de forragem, com mais alimento sendo produzido na minha pastagem, nós conseguimos aumentar a taxa de lotação dessa pastagem. Eu consigo trabalhar com mais animais por hectare. Isso é um ponto muito importante quando eu quero aumentar a produção de carne ou de leite por área, por hectare dessa nossa pastagem. Então, para fazer uma adubação e conseguir esses benefícios com a adubação, o procedimento básico inicial consiste em fazer inicialmente uma boa e correta amostragem do solo. É a partir dessa adequada amostragem do solo que eu consigo continuar o meu trabalho para a melhoria da fertilidade do solo e do aumento da produtividade da minha pastagem. Por isso que é importante fazer de forma correta essa amostragem do solo. Quando eu faço a amostragem do solo, eu consigo recomendar as doses de corretivos e adubos de forma certeira, de forma correta, sem excesso e sem deficiência, sem sobrar e sem faltar nutrientes que serão aplicados na minha pastagem. Agora, se eu não faço a amostragem do solo, é como se eu estivesse trabalhando no escuro. Eu não sei exatamente como que está a situação, a fertilidade do meu solo, e na hora que eu vou fazer as recomendações de corretivos e de adubos, eu posso aplicar doses muito altas, desnecessárias ou muito baixas, o que não é adequado. Então, é importante fazer uma boa e adequada amostragem do solo. Se eu faço uma amostragem do solo de forma errada, equivocada, como eu já disse, a gente vai aplicar adubos e corretivos em doses inadequadas, incorretas. Isso pode gerar um impacto econômico, por exemplo, se eu aplicar uma dose exagerada. Eu não precisava aplicar aquela quantidade toda, mas eu estou aplicando, eu estou gastando mais dinheiro do que eu deveria. Isso é um impacto negativo do ponto de vista econômico. E também quando eu aplico doses excessivas de adubo, eu posso até causar problemas ambientais na área da minha pastagem. Então, uma amostragem de solo feita de forma errada vai resultar em uma adubação de pastagem também feita de forma errada. Por isso que eu não posso errar nesse procedimento de amostragem do solo, tá? Então, como que eu faço uma correta amostragem do solo da minha pastagem? A gente vai ter que seguir alguns procedimentos técnicos, um passo a passo correto para gerar essa amostragem do solo que seja adequada, que seja representativa da minha pastagem. O primeiro ponto que a gente tem que fazer é identificar no nosso sistema de produção, na nossa fazenda, na nossa propriedade rural, as áreas de pastagens que sejam homogêneas, que tenham características semelhantes. Então eu tenho que verificar algumas informações dessas pastagens, como por exemplo, qual que é o tipo de solo,
O solo, eu posso observar características como textura, é um solo argiloso, arenoso, é um solo com coloração mais avermelhada, mais amarelada, tem mal drenagem ou não, a drenagem é boa. Que tipo de capim tem na pastagem? Qual que é o relevo? É íngreme? É plano? Qual que é o histórico de uso? Essa pastagem, por exemplo, foi formada há quantos anos? Eu já fiz adubações em anos anteriores, então tem que conhecer, né, essas características das minhas pastagens, e aí eu vou agrupar as pastagens que sejam semelhantes entre si. E de cada pastagem semelhante da minha fazenda, eu vou tirar uma amostra de solo para enviar para o laboratório. Então o primeiro passo é esse. Eu tenho que conhecer, fazer um diagnóstico das pastagens da minha fazenda, da minha propriedade, e aí eu vou agrupar as minhas pastagens naquele grupo que sejam homogêneos entre si. E de cada pastagem homogênea, a gente vai retirar uma amostra de solo para encaminhar para o laboratório. Tá? É importante que, na identificação dessas áreas de pastagens que sejam homogêneas, cada área homogênea não ultrapasse um tamanho, né, superior a 20 hectares, até para facilitar o procedimento de amostragem do solo. Tá? Então, por exemplo, imagine que essa aqui seja uma foto de um sistema de produção onde nós temos aqui 5 pastagens diferentes. Ó. A área 1 é uma pastagem de capim-mombaça que está sendo manejada de forma mais intensiva, com alto nível tecnológico. Essa é uma área que é adubada, que ela é irrigada. Então, é uma área diferente das outras pastagens. Dessa área 1, eu teria que tirar uma amostra de solo, que será representativa dessa área, e enviar para o laboratório. Já a área 2 também tem capim-mombaça, mas é uma área que não é irrigada, que é manejada com menor dose de adubo. Então, é uma área diferente da área 1. Então, dessa área 2, eu tiro uma outra amostra de solo separada da área 1 e encaminho separadamente essa amostra da área 2 para o laboratório também. Aqui, no caso, temos também mais uma área 3, que é uma área íngreme, de relevo mais acidentado, com solo menos fértil, onde tem o capim braquiarão. Na área 4, também uma área de relevo acidentado, onde eu tenho já o capim braquiarinha. E na área 5, também o capim braquiarão, só que formado há mais tempo em relação à área 3. Então, são áreas diferentes e cada área dessa eu tenho que, então, fazer um procedimento de amostragem do solo separado para cada área e enviar, então, nesse nosso exemplo aqui, 5 amostras de solo diferentes para o laboratório, porque eu tenho que conhecer a fertilidade do solo de cada uma dessas 5 áreas desse exemplo aqui. Então, você tem que fazer o mesmo na sua fazenda, identificar as pastagens que você tem, né, e de cada pastagem diferente, você tira uma amostra de solo e encaminha para o laboratório. É claro que a gente vai fazer esse procedimento de colheita da amostra de solo naquela pastagem onde nós temos a intenção, o objetivo de aplicar corretivos e adubos. Né? A gente não vai fazer a amostragem do solo de uma pastagem que eu não quero adubar, né, por hora, por agora. Então eu faço esse procedimento quando eu penso em fazer adubação, correção do solo da minha pastagem, tá certo? Bom, identifiquei minhas pastagens homogêneas dentro da minha fazenda. Agora, de cada uma dessas pastagens, a gente vai ter que colher entre 20 a 30 amostras simples de solo, de terra. Tá? Essas amostras simples, elas nada mais são do que um pequeno volume de solo que a gente coleta no único ponto daquela nossa pastagem homogênea. Tá? Isso eu chamo de amostra simples. Quando eu colho um único ponto, um único volume de solo, de terra, na minha pastagem, esse único volume é chamado de amostra simples. Então a gente vai colher, como eu falei anteriormente, de 20 a 30 amostras de solo, amostras simples, em cada área homogênea da minha pastagem. Na hora que eu faço essa colheita desses 20, 30 pontos, né, na minha pastagem, a gente tem que andar em zigue-zague, de forma meio que aleatória, para que eu consiga, né, fazer meio que uma varredura de toda a superfície do meu terreno e colher, né, esses pontos, essas amostras simples, de forma aleatória para não correr nenhum erro na hora de fazer essa amostragem. Tá? Também interessante e importante que na hora que eu vou colher cada uma dessas amostras simples, eu retire aquele material vegetal que nós chamamos de serrapilheira. É um material, um resíduo vegetal que fica sobre a superfície do solo. Esse resíduo vegetal está em diferentes graus de decomposição. Eu tiro então essa serrapilheira para fazer a colheita da minha amostra simples de solo. Tá? Não preciso retirar a camada de terra que fica na parte superior do solo, não. Então não tiro terra, só tiro a serrapilheira. E aí, uma vez que eu limpei, tirei a serrapilheira, tirei o resíduo vegetal que está sobre o solo, aí sim a gente vai fazer a nossa amostragem simples. Para fazer essa amostragem, colher essa amostra simples, né, em cada um daqueles 20 a 30 pontos, a gente pode usar instrumentos, equipamentos, como esse aqui que eu estou mostrando aqui nessas fotos. Né? É muito comum a gente ver o trado holandês, que é o que eu estou usando aqui nessa foto, para fazer essa colheita de cada amostra simples do nosso solo na área da pastagem. Tá?
em cada ponto desse, em que eu vou realizar a amostragem e vou colher a amostra simples do meu solo, é importante que o volume de solo que eu vou colher em cada ponto, em cada amostra simples, ele tenha o mesmo volume, seja igual para todos os outros pontos que eu vou colher. Então, o volume de terra, em cada um daqueles 20 a 30 pontos, tem que ser semelhante, igual, para que a minha amostragem também seja bem representativa. Tá? E também, na hora que eu estou escolhendo esses pontos para colher as amostras simples, eu tenho que evitar colher amostras simples que estão perto de cupinzeiro ou formigueiros, que estão próximos das fezes dos animais, que estão próximos de corredores onde o gado costuma trafegar, transitar com mais frequência. Também não é recomendável colher essas amostras de solo, né, próximo de locais que tenham alguma infraestrutura na pastagem, como área de descanso, bebedouros, coxo para fornecimento de alimento suplementar para os animais. Evito colher também próximo de árvores, sejam árvores vivas ou árvores que já estão mortas, toco de árvore morta. Então, essas áreas, né, eu evito fazer essa amostragem simples do meu solo, porque são áreas que não são representativas da minha pastagem como um todo, tá bom? Bom, na hora que eu estou colhendo cada uma daquelas amostras simples, eu também tenho que me preocupar com a profundidade. Eu vou colher uma amostra de solo em que profundidade, né? Geralmente é da superfície do solo até quanto, né? Até quando eu vou afundar o meu equipamento para tirar essa amostra de solo. Aí vai depender da sua condição, em que contexto você se encontra. Por exemplo, se a gente está num contexto em que eu quero formar a pastagem, implantar uma pastagem nova, com preparo convencional do solo, ou seja, com aração e com gradagem, aí eu posso colher uma amostra de solo, né, numa camada de 0 a 20 centímetros. Mas se o meu capim for de um capim de porte mais alto, como por exemplo um capim-elefante, né, que tem uma raiz mais robusta, mais profunda, eu posso até colher uma amostra de solo numa camada mais profunda ainda, né, de 0 a 30 centímetros. Tá bom? Por outro lado, se a minha pastagem já está formada, já está estabelecida, né, eu já tenho uma pastagem que já foi formada na minha fazenda, eu quero tirar uma amostra de solo nessa área, ou então se eu vou formar uma pastagem que vai ser formada usando a técnica de plantio direto, aí eu recomendo que vocês retirem uma amostra de solo na profundidade de 0 a 10 centímetros. Não chego a afundar o meu equipamento, o meu trado, até 20 centímetros. Colho uma amostra de solo, né, mais superficial, de 0 a 10 centímetros. Por que eu faço isso? Porque nessas situações, pessoal, a gente, no caso da pastagem já formada, a gente vai aplicar os corretivos e o adubo de forma superficial. Então, geralmente o impacto maior dessa adubação vai ser na camada mais superficial do solo, tá? E além disso, a maior parte da raiz do capim fica concentrada nessa camada mais superficial mesmo, né, do solo daquela pastagem. E nesse tipo de situação a gente tem uma intensa ciclagem de nutrientes nessa camada superficial, né? O capim ele cresce, a palhada que o animal não consome cai sobre o solo, formando aquela serrapilheira. Essa serrapilheira se decompõe, libera nutrientes para o solo, depois o capim absorve. E esse ciclo continua, essa ciclagem de nutrientes ela continua, então ela é bem intensa nessa camada superficial. Portanto, é interessante que eu conheça a fertilidade do solo nessa camada mais superficial, nessa situação em que a pastagem já está estabelecida ou vai ser formada via plantio direto. Tá? E aí a gente faz, né, essa amostragem do solo, geralmente, quando eu quero formar a minha pastagem, quando eu estou estabelecendo a minha pastagem, e também, uma pastagem que já está estabelecida, a gente recomenda que você faça essa amostragem do solo a cada, pelo menos, 3 anos, para a gente saber mais ou menos como que está a fertilidade desse solo, para a gente acompanhar as modificações que ocorrem nessa química do solo dessa nossa pastagem. Tá? Eu posso, no caso de uma pastagem que vai ser formada, né, ou de uma pastagem, né, que já está formada e a cada 3 anos, eu posso também, e eu recomendo que vocês façam isso, a gente pode fazer uma amostragem da camada mais profunda do solo. Então, além de colher aquela camada mais superficial, de 0 a 10 centímetros, é interessante eu colher uma amostra de solo na camada mais profunda, chamada camada subsuperficial. Essa camada pode ser, então, de 10 a 30 centímetros, ou de 20 a 40 centímetros. Por quê? Conhecendo como que está a química, a fertilidade do solo nessa camada mais profunda, por exemplo, eu consigo fazer recomendações de aplicação de gesso. Consigo propor, né, uma orientação para você fazer ou não a gessagem. Tudo vai depender do resultado dessa análise obtida na camada mais profunda do nosso solo. Mas então é interessante também, na hora de colher essa amostra de solo, na formação da pastagem, ou a cada 3 anos, a gente colher amostras de solo numa camada um pouco mais profunda para ver se tem ou não necessidade de fazer a gessagem. Tá? Depois que eu colhi as minhas amostras simples,
eu tenho que preparar essas amostras para enviá-las para um laboratório. Como que eu faço isso? A gente tem que misturar aquelas 20 a 30 amostras simples que eu colhi por pastagem homogênea, tá? E aí eu vou misturar isso aí usando um balde, ou então posso esparramar essa terra sobre uma lona plástica e misturar, destorroar essas terras e misturar bem, de forma bem homogênea. E eu vou tirar dessa amostra, dessa mistura que eu fiz de todas as amostras simples, vou tirar uma porção, geralmente de mais ou menos 300 gramas, e essa porção que eu tiro para enviar para o laboratório é o que nós chamamos de amostra composta. Por quê? Ela é composta pela mistura daquelas 20 a 30 amostras simples, tá certo? Então essa amostra composta, menor volume, né, que é resultado da mistura das várias amostras simples, é que eu envio para o laboratório. É claro que na hora de enviar essa amostra para o laboratório, é importante que a gente identifique o saquinho plástico que vai conter essa amostra composta, coloco lá o nome da propriedade, o tipo, o local, que pastagem essa terra ela se originou, ela foi colhida, para a gente depois fazer uma interpretação de forma correta, saber, né, o resultado da análise química, a gente tem que saber sobre que área esse resultado se refere, tá certo? Aqui uma observação, eu botei nessa foto aqui um balde plástico, né? É interessante a gente sempre trabalhar com recipiente plástico, um balde plástico, para receber e acondicionar aquelas amostras simples que a gente está coletando na pastagem, na hora de fazer a amostragem do solo. Por quê? Se eu trabalho com um recipiente, um balde metálico, como por exemplo um balde de ferro, de alumínio, esses nutrientes, né, esses minerais, perdão, ferro e alumínio, pode contaminar a nossa amostra de solo, interferir no resultado da análise química, tá? Bom, enviei minha amostra para o laboratório, o que eu tenho que pedir para que esse laboratório analise nessa minha amostra de solo? Quais as análises, né, devem ser feitas nessa amostra de solo que eu encaminho para o laboratório? Eu recomendo que você, além de pedir aquela análise química de solo de rotina, você também solicite que o laboratório faça a análise do teor de matéria orgânica que tem no seu solo. Também peço que vocês façam a análise do fósforo remanescente. Essa análise de fósforo remanescente ela é fundamental para que a gente consiga fazer recomendações de adubo fosfatado. Também solicito, e seria interessante que vocês pedissem que seja analisado o teor de enxofre do solo e de micronutrientes, especialmente se você trabalhar numa pastagem manejada de forma intensiva ou com alto nível tecnológico. Só aquelas pastagens em que eu trabalho com alta taxa de lotação na época das águas, aí micronutrientes pode ser também problemático, né? Pode estar em deficiência nessas pastagens mais intensivas. É interessante saber como é que está o nível dele no solo. Tá, e além disso, né, é sempre bom, além dessas análises químicas, que foram todas elas, essas que eu falei até agora, é interessante no início do seu trabalho, quando você está conhecendo aquela pastagem, começando o trabalho de melhoria da fertilidade do solo daquela pastagem, é interessante que você também peça uma análise textural do seu solo, ou seja, é importante que você solicite ao laboratório uma informação da textura do seu solo, quantos por cento de argila, de areia, de silt tem o seu solo. Esse é um tipo de informação importante, por exemplo, para a gente recomendar as doses de gesso agrícola, para fazer gessagem. Tá? Então essas são as análises que você pode pedir aí na hora que encaminha a sua amostra de solo para o laboratório. Tá? E com que frequência eu devo fazer a minha amostragem do solo da pastagem? Vai depender da taxa de lotação que você usa na sua pastagem. Se você trabalha com alta taxa de lotação na época das águas, uma taxa de lotação superior a 4 UA por hectare, né? Lembrando que 1 UA significa uma unidade animal e corresponde a 450 quilos de peso vivo. Então, se você trabalha com mais de 4 UA por hectare na época das águas, é uma pastagem de alto nível tecnológico, também chamada de pastagem intensiva. Aí essa pastagem ela tem que produzir muito capim, muita forragem, para sustentar essa maior taxa de lotação. Para isso a gente tem que adubar de forma mais frequente, todo ano. Por isso a gente mexe muito na fertilidade do solo da nossa pastagem. E por isso a gente tem que conhecer de forma mais frequente como que está sendo essas modificações na química do nosso solo. Então a gente recomenda que todo ano, no final da estação de crescimento, no final do período chuvoso, a gente faça uma amostragem de solo dessa pastagem para saber como que está a química do solo e se planejar para fazer a adubação no próximo período das águas. Tá? Agora, se a pastagem é uma pastagem manejada com menor taxa de lotação, chamada pastagem de baixo nível tecnológico, ou pastagem extensiva, né, que trabalha geralmente com menos de 1,5 A por hectare na época das águas, aí essa pastagem eu não tenho que produzir tanta forragem, né, porque eu coloco poucos animais nessa pastagem, a taxa de lotação é baixa. Então, eu geralmente não adubo com doses muito altas, né, de adubos e não aplico doses altas de corretivo nessa pastagem. Eu não mexo muito na fertilidade do solo dessa pastagem, então eu posso fazer uma amostragem do solo a cada 3 anos, né, já é suficiente para eu entender o que está acontecendo no solo dessa pastagem.
tá? Como últimas observações importantes, eu queria mencionar aqui e deixar claro para vocês o seguinte, ó. A análise de solo de um vizinho não serve para a sua pastagem, então não tente economizar, né, querendo pegar uma análise de solo do seu vizinho e achando que ela serve para você só porque a sua pastagem está do lado da do vizinho. O solo do vizinho pode, e geralmente é diferente do seu solo, porque ele pode ter um histórico de uso diferente naquela pastagem, diferente do seu uso. Não vale a pena, então, economizar, né, nesse sentido. Inclusive, né, se você for pegar o quanto que o custo com uma análise de solo representa no seu programa de adubação, esse custo é muito baixo, não representa mais do que 1%, 2%, né, do que você vai gastar para fazer a adubação da sua pastagem. Então, é um item, a amostragem de solo, a análise de solo é um item que representa muito pouco, né, no custo total com a adubação da sua pastagem. E é um item, portanto, que não vale a pena você economizar. Se você querer economizar e fazer não fazer uma amostragem de solo, você pode ter prejuízo que não compensa a economia que você vai ter. Tá? Outro ponto importante, ó, a análise do solo de uma pastagem vizinha não serve para a sua outra pastagem. Então, eu não posso pegar pastagens diferentes só porque elas estão lado a lado e querer usar o resultado da análise de solo de uma pastagem, né, pensando que vai ser adequado para outra pastagem. Porque se a pastagem é diferente, como eu falei, geralmente o solo também vai ser diferente. As características químicas do solo vão ser distintas entre essas duas pastagens, por mais que elas estejam na mesma fazenda. Se elas forem diferentes, eu tenho que fazer uma análise de solo diferente para cada pastagem. Tá? E é sempre interessante, né, fazer a amostragem do solo somente naquela pastagem que você pretende fazer adubação. Por quê? O procedimento de amostragem de solo é trabalhoso, né? E aí, se a gente começa a querer fazer a amostragem do solo de todas as pastagens da fazenda, o grau de trabalho, né, vai ser tão alto que isso pode, né, deixar os operadores, os trabalhadores, mais propensos aos erros durante a amostragem. Então, eu recomendo que você não saia fazendo a amostragem do solo de todas as suas pastagens de uma vez só, não. Foca, né? Dá ênfase apenas naquela pastagem que você quer fazer a adubação. Só nela faça a sua amostragem de solo. Você vai diminuir o grau de trabalho, a carga de trabalho nesse procedimento de amostragem, e aí a chance de você fazer a coisa de forma correta, adequada, aumenta muito. Isso é muito importante, como nós já falamos no início aqui dessa apresentação. Tá? E se você não tem condições de fazer um procedimento de amostragem de solo de forma correta, se você não confia na sua mão de obra, se você acha que ela não é qualificada para fazer um procedimento de amostragem do solo de forma correta, é sempre bom contratar um serviço especializado. Nós temos hoje empresas, em algumas regiões, temos empresas que fazem esse trabalho de colheita do solo, de amostragem do solo, de forma correta. Então é melhor contratar quem faz de forma certa do que tentar fazer de forma errada, porque, como eu falei, se eu faço a amostragem de solo de forma errada, todo o meu programa de adubação da minha pastagem pode ser comprometido. Eu posso recomendar adubos e corretivos de forma errada e comprometer todo o resultado com essa adubação dessa minha pastagem. Tá bom? Bom, pessoal, essas são então as observações, as considerações mais importantes que eu queria deixar para vocês sobre a amostragem do solo de uma pastagem. Convido vocês a nos seguirem mais uma vez no nosso perfil no Instagram, o @bomdepasto, e também convido vocês a clicarem no nosso link, né, o www.bomdepasto.com. Nesse site vocês encontram uma série de textos técnicos sobre manejo de pastagens, e também nesse site vocês encontram alguns livros que a gente tem publicados sobre manejo de pastagem. Falando em livros, aproveito para já convidar vocês a conhecer o meu próximo livro que vai ser publicado, que é sobre justamente a adubação da pastagem, né? Então o título desse livro vai ser Adubação da Pastagem do jeito certo para dar certo. Em breve, naquele site www.bomdepasto.com, vocês encontram mais informações sobre esse livro. Tá certo? Então, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.